Olá, então vamos continuar aí a nossa caminhada pelos sistemas do corpo. Na aula passada nós vimos o sistema respiratório, né, que era lá onde acontecia a hematose dentro do pulmão, propriamente dito nos alvéolos, onde ocorria a troca do gás carbônico e do oxigênio. Esse oxigênio, ele era essencial para o metabolismo da célula. Então ele tem que chegar lá na célula para ela fazer a sua respiração celular e gerar ATP, que é a energia para o corpo desse ser vivo. Só que como que esse oxigênio que aconteceu a troca lá no pulmão vai chegar célula a célula? Através do sistema cardiovascular. Então, dando continuidade, né, aos nossos assuntos aí de anatomia, hoje nós vamos ver o sistema cardiovascular, que tem como função, então, conforme comentado, transporte de gases. Então, o que aconteceu? Lá no pulmão aconteceu a hematose, né, a troca do gás carbônico pelo oxigênio com o meio ambiente. E esses gases vão ter que chegar até o dedo do pé, por exemplo, uma célula lá do dedo do pé. Olha o tamanho do caminho que ele vai ter que percorrer, né? Então, quem vai transportar esse gás carbônico? Vai ser o sangue. E esse sangue ele precisa estar sempre dentro de vasos. E para que esse transporte aconteça, ele tem que sofrer um impulso, uma pressão, né? Ou seja, a contração do coração, que é um músculo que nós já vimos lá na aula passada, nas aulas dos tecidos musculares. Quando acontecer essa contração, esse sangue vai ser levado através de vasos, né, no caso ali artérias, até aquela célula que está necessitando ele. Assim como hormônios. Então, o transporte de hormônios também é responsabilidade do sistema cardiovascular. Como assim? Então, lá em cima dos nossos rins, por exemplo, temos as suprarrenais, que são glândulas que, ao desencadear algum tipo de estresse, por exemplo, um indivíduo levar um susto, ela vai liberar na corrente sanguínea adrenalina, né, que ao chegar aí, então, no seu local alvo, né, por exemplo, ali no caso de um susto, vai ser o acelerar o batimento cardíaco, né, para oxigenar mais esse corpo, né, para gerar aí uma fuga, por exemplo. Então, o transporte de hormônio também acontece nessa corrente sanguínea, né, através do sistema circulatório. Transporte de excretas. Então, assim como o transporte de gases, né, chegou os gases lá nas células para fazer o seu metabolismo, esse metabolismo ele gera excretas, sujeira metabólica, né, entre parênteses. E essa sujeira ela tem que ser excretada. Então, ela tem que chegar até o rim para esse sangue ser filtrado. Como que ela vai chegar até o rim? Através desses vasos sanguíneos, né? Aqui no caso das veias, eles já vão levar essa sujeira metabólica lá no rim. De lá vai ser filtrado, né? E o sangue vai seguir o seu percurso aí para fazer as suas trocas gasosas. Nutrientes. Então, assim como os gases, né? São importantes os nutrientes para a respiração celular. Esses nutrientes são provenientes lá da nossa digestão. Então, o animal vai ingerir aquele alimento vai se quebrar em partículas bem pequenas, né, micropartículas, até chegarem a um tamanho de partícula absorvível. Quando essa partícula estiver absorvível lá no intestino delgado, ela vai atravessar aqueles capilares e vai cair na corrente sanguínea para ser jogada aí em algum local alvo. Então tá precisando de nutrientes lá numa célula do dedo. Ela vai ter que chegar lá através de vasos sanguíneos. Calor, então nós percebemos muito isso também quando está frio, quando está calor, né? Quando acontece essas trocas gasosas, essa troca de calor através das veias, né? Dos vasos. Então a gente pode perceber, por exemplo, que quando é verão, as veias elas estão bem aparentes, principalmente aqui em cima das mãos, né? Isso para os animais também. Quando a gente está com as veias saltadas aqui, é porque o sangue migrou mais para a periferia para essas trocas gasosas. Pode ver que quando a gente vai fazer um exame de sangue aí no inverno, é bem mais difícil a pessoa achar essa veia, né, para coletar esse sangue, essa veia ou essa artéria, para coletar esse sangue, do que no verão que ela está bem mais aparente. Então, esses vasos, eles também têm função de troca de calor, além de transportar células de defesas. Então, acontece um corte aí no indivíduo. Então, ao cortar-se, é uma porta de entrada de organismos patógenos. Então, o que vai acontecer? Esse sangue vai levar células de defesa até ali, as plaquetas, que depois nós vamos comentar nos elementos do sangue numa próxima aula, para eles fecharem, por exemplo, aqui, né, para eles fecharem isso aqui, ficar impedindo que aconteça uma hemorragia e também para proteger de que algum organismo patógeno entre através desse machucado. Então, quem compõe
o sistema circulatório são as veias, as artérias e os capilares. Então, esses vasos, né, transportam o sangue, que é um outro componente do sistema circulatório, através da contração do coração. Então, quem compõe o sistema circulatório são as veias, artérias e capilares, que nós vamos ver a diferença dos três, o sangue que está circulando dentro deles e o coração, que é a bomba, né, principal aí, que vai fazer, então, através daquela sístole e a diástole, que é a contração e relaxamento, com que aquele sangue saia de dentro do coração e vá circular por todo o corpo, ou que ele saia de dentro desse coração, vá para dentro do pulmão, faça suas trocas gasosas e volte para o coração. Então, existem dois tipos de circulação, né, que é a pequena circulação ou circulação pulmonar, e a sistêmica, que é a grande, que nós vamos comentar lá no slide final. E aí, então, esse sistema cardiovascular, ele pode ser dividido em sistema circular sanguíneo e linfático, porque nós ainda temos um sistema circulatório acessório que vai circular a linfa ali dentro, que nós também vamos ver numa próxima aula. Então, hoje eu vou comentar mais sobre a anatomia dele, porque ele é um sistema bem complexo, então nós vamos aí, né, vários comentários sobre ele várias vezes. Então, o principal órgão do sistema circulatório, como nós comentamos, é o coração, né? Então, através desse coração, nós temos o bombeamento desse sangue. E aí, então, esse coração, nós vimos lá no sistema muscular que existia um músculo chamado músculo estriado cardíaco. Esse músculo estriado cardíaco, nós comentamos que ele só existe lá no coração. E também lá naquela aula, nós comentamos que miócitos são as células musculares. Então, o que acontece? O nosso coração, ele é formado por três partes. A parte que reveste ele externamente é o pericárdio. Então, nós temos ali no desenho, ó, o pericárdio bem na extremidade. Esse pericárdio é dividido em duas partes, que é o fibroso, né? E também esse pericárdio, ele tem uma função de proteção. Então, o que ele acontece? Ele é uma bolsa que engloba esse coração, né? Uma membrana serosa e uma fibrosa. Ele é dividido aí em duas membranas. E essa membrana fica impedindo o atrito do coração com os outros órgãos, visto que a gente viu lá no sistema respiratório que ele está ali em constante, né? É atrito, entre parênteses, porque já tem o pericárdio para evitar isso, com o pulmão. Também o pulmão tinha as suas membranas protegendo, né? Que seria a pleura lá naquele caso. Então, a primeira parte que forma o coração, que é aquela parte mais externa, é uma membrana fibrosa e uma serosa, né? Que vão aí proteger esse coração. A segunda parte do coração, que é essa parte rosa ali maior na figura, que deu um zoom na parte ali do coração, do músculo, é o miocárdio, que é o músculo do coração propriamente dito. Então, através desse músculo é que vai acontecer aquela contração, né? Um estímulo elétrico próprio que acontece lá no coração. Até coloquei ali, ó, nódulo sinoatrial, nódulo atrioventricular, feixes de His e Purkinje, que na verdade nós nem vamos focar nisso hoje. Mas junto com o sistema nervoso, quando acontece ali uma contração muscular, esse nódulo sinoatrial é chamado do marcapasso natural do coração. Então vai acontecer ali todo um feixe aí nervoso que vai se espalhar para dentro desse coração para fazer uma sístole e uma diástole, que nós vamos comentar posteriormente. Então o miocárdio é o músculo do coração propriamente dito. Ele é a parte mais grossa ali da parede do coração, né? E o endocárdio também é uma membrana que ela vai revestir internamente esse coração, né? Então esse endocárdio ele vai proteger, né, para não desgastar esse músculo miocárdio. E esse coração, então, ele é formado por esses três tipos de tecido. Então, o pericárdio reveste externamente, miocárdio no meio e endocárdio internamente. E ele é formado por 4 câmaras, o coração dos mamíferos. Depois, lá no último slide, eu também coloquei como que são formados o coração dos outros. Então, no caso dos mamíferos e das aves, já são corações chamados tetracavitários, ou seja, que tem 4 cavidades, que são 2 átrios e 2 ventrículos. E aí, essa última linha eu só coloquei aí, né, como critério de curiosidade, pois nós vamos comentar numa aula posterior. Então, sabemos aí que o coração é formado pelo músculo estriado cardíaco, que aqui, no caso, é o chamado miocárdio, que é o músculo do coração. Então, como que é a anatomia desse coração? É complicada. Então, assim, nós temos o lado direito do coração e o lado esquerdo do coração.
Sempre quando nós visualizarmos isso em um atlas, por exemplo, uma foto qualquer de um livro, é como se a gente visse esse coração de frente. Então o lado direito, né, vai ser sempre aquele em azul ou roxo aí no caso, e o lado esquerdo vai ser sempre aquele em vermelho. Vocês podem ver aí que ele é invertido. Nesse lado direito, ele é o lado que só circula sangue pobre em oxigênio. Então lembra que nós comentamos em alguma aula passada ali, no caso, acho que até na do respiratório, que por convenção nos atlas, quando esse sangue está mais roxo é porque ele é um sangue pobre em oxigênio, e quando ele torna-se vermelho vivo é porque ele é um sangue rico em oxigênio. Então isso nós chamamos aí, né, na linguagem popular, de sangue venoso e sangue arterial. Sangue venoso é aquele que está pobre em oxigênio, que nós vamos ver que depois nas veias é que esse sangue vem se recolhendo as excretas nitrogenadas e o gás carbônico. E quando o sangue está arterial, que é aquele que vai sair pela artéria aorta, que é aquela que vai passar aí, né, se ramificar para passar por todo o corpo, é quando ele sai rico em oxigênio. Então, o sangue arterial circula exclusivamente no lado esquerdo do corpo, onde só existe, então, entrada e saída de sangue rico em oxigênio, e do lado direito, sangue pobre em oxigênio. Então, vamos ver o que acontece. Circulou esse sangue por todo o corpo, né? A parte da cabeça, então, vai vir lá pela veia cava superior, né? Onde começa aquela parte roxinha, e a parte que veio da parte de baixo do corpo vai chegar pelaquela veia cava inferior. Quando esse sangue chega, ele chega pelo átrio direito, então que é aquela parte de cima do coração, né? O coração é formado por 4 câmaras, o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Então chega o sangue no corpo pobre em oxigênio pelo átrio direito, pela cava superior, pela cava inferior. Então quando essa veia desembocar dentro desse coração, ela vai chegar diretamente no átrio direito. E aí, quando acontecer uma contração, esse sangue pobre em oxigênio vai passar para o ventrículo direito. E aí vocês podem ver que tem uma setinha ali escrito válvula tricúspide. Então essas válvulas, hoje chamadas de válvulas, né? Então pode ser válvulas ou valvas, ela tem 3 membranas, por isso que ela é chamada de tricúspide. Na próxima aula eu vou colocar uma foto como ela é. São 3 membranas. O que acontece? Essa válvula impede o refluxo de sangue. Então, por quê? Porque o sangue que já passou pelo átrio direito, ele não pode voltar para o átrio direito. Ele caiu lá no ventrículo, ele não volta mais. E é essa válvula tricúspide que fecha e impede o refluxo desse sangue para o átrio. Então, ela chegou lá pelas veias cavas, pobre em oxigênio, caiu no átrio direito. Quando acontecer uma contração dos átrios, vai passar esse sangue pobre em oxigênio para o ventrículo direito. Passando para o ventrículo direito, vai acontecer uma contração também na parte dos ventrículos. E aí esse sangue tem que sair do ventrículo. Saindo do ventrículo, ele vai passar pelaquela válvula do tronco pulmonar, passando então, né, para a artéria pulmonar esquerda e direita. Então, passando por essas artérias pulmonares, ele, como está pobre em oxigênio, vai cair lá no pulmão. Então, a única artéria do corpo que transporta sangue pobre em oxigênio é essa artéria pulmonar. Então, o que acontece? Tudo que chega, né, ao coração vai chegar pelas veias, e tudo que sai do coração sai por artérias. Então, a única artéria que carrega sangue pobre em oxigênio é a artéria pulmonar, que se divide em 2, direita e esquerda, e vai cair lá no pulmão. Caindo lá no pulmão, ela vai chegar para fazer essas trocas gasosas. Então, ela vai chegar lá no alvéolo, como nós tínhamos visto, né, que é onde vai ter contato com os gases, e vai fazer a hematose propriamente dita. Fazendo essa hematose, esse sangue rico em oxigênio agora tem que voltar para o coração. Como que ele vai voltar para o coração? Tudo que vem para o coração vem pelas veias, né? Então, a única veia do corpo que carrega sangue rico em oxigênio são as veias pulmonares. Então, quando a gente fala de artéria e veia pulmonar, são as únicas que carregam o sangue invertido aí, pobre em oxigênio e rico em oxigênio. Aí, então, né, aconteceu essas trocas gasosas lá dentro do pulmão, isso é a chamada pequena circulação. Ele vai voltar pelo átrio esquerdo. Então, olha ali, as veias pulmonares superiores e inferiores esquerdas e a direita lá do outro lado. Caindo esse sangue aí rico em oxigênio dentro do átrio esquerdo, quando ocorrer aquela contração em cima,
que é nos átrios, né, a contração átrio, vai passar para o ventrículo esse sangue. Passando para o ventrículo esquerdo, olha só como é que era a válvula. Lembra que do outro lado era uma válvula chamada tricúspide, que era formada por 3 membranas? No caso desse lado, essa válvula chamada mitral, ela tem só duas membranas. E essa é uma diferença que existe aí no coração. Então, nessa válvula vai ter só duas membranas que vão fechar e impedir esse refluxo do sangue. Esse sangue rico em oxigênio vai cair no ventrículo esquerdo. Quando acontecer aí uma contração, então, na parte de baixo, uma contração ventricular, esse sangue vai sair lá pela válvula da aorta, né, e vai subir ali, ó, pelo lado esquerdo do coração, pela aorta, que vai se bifurcar, né, para passar aí para a parte de cima do corpo, o sangue, e também vai fazer aquela volta, vai passar por trás do coração e vai jogar sangue rico em oxigênio para todo o corpo embaixo, né, do coração aí, toda a parte para baixo do corpo. E aí, o que acontece? Eu comentei que o sistema circulatório, ele era composto por artérias, veias e capilares. Qual que é a diferença disso? Lembra que eu comentei que as artérias, exceto a pulmonar, só carregam sangue rico em oxigênio? Então é um sangue que ele vai ter que ir com muita pressão. Então essas artérias, elas têm que ser de calibre grosso, nós vamos ver agora a diferença delas. Já as veias vão trazer o sangue de volta para o coração. Então elas têm que atuar aí contra a força da gravidade. Então elas têm válvulas, que nós vamos ver, né, como elas são, e os capilares, eles são bem fininhos para que consigam atravessar esses nutrientes. Então ali as veias levam ao coração sangue vindo do corpo. Suas paredes são mais finas que as das artérias. Por quê? Porque elas já passaram por aquele processo de contração lá do coração, né, como as artérias estavam levando o sangue rico em oxigênio, foi para todo o corpo. Agora ela tem que voltar lá para o coração. Então a veia, ela vai precisar de ajuda. Qual que é a ajuda que vai ter lá na veia que não tem na artéria? Ela tem válvulas que fecham e impedem o refluxo desse sangue. Então, por exemplo, passando uma veia lá pela panturrilha, ela vai ter que levar aquele sangue que foi lá irrigar o pé de volta para o coração. Então ela tem válvulas que se fecham e impedem o refluxo desse sangue. Além de que existem os chamados corações acessórios, aí entre parênteses, por exemplo, o músculo da panturrilha, ao contrair, ele também ajuda esse sangue a ir, né, para cima de volta ao coração. Então essas válvulas, quando elas se fecham, elas impedem o refluxo desse sangue. Por acaso, se tiver algum problema nessas válvulas, né, vai ficar sangue ali coagulado por um tempo, e isso vai formar as varizes, por exemplo. Então elas acontecem lá nas veias que perderam essa capacidade, aí essas válvulas foram perdendo sua capacidade. Isso pode ser genético ou falta de exercício, né? Então, por que quando tem alguns problemas eles falam para fazer exercício? Para estimular aquela contração do músculo lá da panturrilha, por exemplo, para ele ajudar esse sangue a retornar ao coração, né? Então, as veias, elas têm um vaso de calibre fino, que a gente chama, porém elas têm aquelas válvulas que fecham impedindo o refluxo desse sangue. Já as artérias, elas levam o sangue do coração para todo o corpo, né? Sangue rico em oxigênio, exceto a artéria pulmonar. Então, o que acontece? As redes dela têm que ser espessas e bem dilatadas, porque imagina uma contração que vai acontecer lá no coração. Para levar esse sangue todo até lá o dedinho do pé, ele tem que ter muita pressão. Então, quando a gente coloca o dedo, né, aqui no pescoço ou no pulso, a gente consegue sentir aquela contração exatamente porque tem artérias passando, né? Parece que a gente sente a pulsação. Porque cada vez que acontece uma sístole lá no coração, que é uma contração, joga esse sangue com tanta pressão dentro dessas artérias que a gente consegue sentir, né, essa pressão de uma contração no coração. E os capilares, eles são tão fininhos, né, que eles levam sangue a qualquer tecido do corpo, né, e para fornecer oxigênio para célula a célula, e vão se ligando às artérias e veias. Então, o que acontece? Quando sai do coração, aquela artéria está bem grossa, né, e daí rica para irrigar esse corpo inteiro. Essas artérias, elas vão se ramificando até ficarem mais finas, que são as chamadas arteríolas. Essas arteríolas, elas vão se ramificando, ficando bem fininhas até se chamarem capilares. Já as veias, também acontece isso. As veias, elas, quando a gente passa, então, tem uma artéria que vai se ramificando, vai se chamando arteríola, para se tornar um capilar. Esse capilar, ele também vai ficar fininho, que é chamado uma vênula,
né, quando ele estiver voltando aí pro coração. E essa vênula, ela vai engrossando até tornar-se uma veia e até chegar no coração. Então, essas artérias se ramificam em arteríolos até chegar a capilar, e a veia também se ramifica chamando vênula até chegar a um capilar. Então, esses são os vasos que transportam esse sangue. E numa aula posterior a gente vai ver também os elementos do sangue, porque o sangue ele tem seus elementos figurados, né, que são aí os glóbulos vermelhos, né, os chamadas hemácias ou eritrócitos, que são aquelas que transportam os gases. Nós temos os glóbulos brancos, né, leucócitos, que são as células de defesa, que também estão circulando aí dentro desse sangue. Nós temos aí o plasma, né, que é a parte líquida aí desse sangue, e as plaquetas, que são as partes aí responsáveis por fazer esta coagulação. Então, nós vamos comentar depois numa aula só sobre sangue, todos esses elementos do sangue, né, como que esse oxigênio se cola aí nesse eritrócito para chegar numa célula. E aí, então, para finalizarmos, como eu comentei, nós temos a circulação pulmonar e sistêmica. Então, só coloquei uma foto aqui para mostrar essa circulação. Então, quando esse sangue está saindo, né, da veia pulmonar, está saindo da artéria pulmonar, quer dizer, pobre em oxigênio, e indo lá pro pulmão para fazer essas trocas gasosas, né, e voltar ricos aí pela veia pulmonar. Então, sai pobre em oxigênio pela artéria pulmonar e volta, né, rico em oxigênio pela veia pulmonar. Essa é a chamada circulação pulmonar. E a circulação sistêmica é aquela em que sai pela artéria aorta o sangue rico em oxigênio, passa por todo o corpo e volta pelas veias cavas para o coração, né, para o lado direito. Lembra que só o lado direito do coração tem sangue pobre em oxigênio e o esquerdo tem sangue rico em oxigênio. Então, a circulação sistêmica é aquela quando sai o sangue da aorta e passa pelo corpo todo até chegar pelas veias cavas. Essa é a circulação sistêmica. E a pulmonar é aquela que sai pela artéria pulmonar sangue pobre em oxigênio e vem para o coração, então, através da veia pulmonar, sangue rico em oxigênio. Então, lembra que somente a veia que carrega sangue rico em oxigênio é a pulmonar, e a aorta que carrega sangue pobre em oxigênio, a aorta não, a artéria, é a artéria pulmonar. E aí, coloquei ali uma foto do sistema circulatório dos outros seres vivos. Lembra que eu comentei que coração tetracavitário, ou seja, com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, só existiam nas aves e mamíferos? Então, é ali o que nós temos de mais evoluído de sistema circulatório. Para os répteis, acontece mistura de sangue venoso e arterial, né? E também para os anfíbios e para os peixes. Então, eles têm circulação diferente da nossa, né? As aves e os mamíferos são quem tem coração tetracavitário. E aí, na próxima aula, nós vamos falar da fisiologia propriamente dito desse coração, como é que funciona, né? Então, vamos mais a fundo. Hoje estarei lá no Google Meet para a gente comentar sobre a aula e tirar algumas dúvidas. Então, até breve.